Bem-vindos a mais um Papos do Além, o nosso terceiro episódio, e a gente hoje vai fazer um caminho um pouco mais suave, né? Como dizem por aí, a nova era que se espera é uma era de artes, cultura e tecnologia e ciência. E a música é uma dos temas, acho que mais importante dos próximos tempos. Tanto por quê? Porque, como nós falamos muito na última live, tudo é vibração, tudo é frequência. E não tem nada que espelhe mais isso, que materialize mais isso na nossa vida que o som, né? Então, fazendo as apresentações de sempre, estou aqui com a minha amiga Soraya Ribeiro e Larissa Sesco, e os nossos convidados Luiz Bono e Gabriel Zingo. Peraí, Bono não. Bueno, desculpa. Luiz Bueno e Gabriel Zingo. Boa noite. E a gente, como sempre, começa com a nossa musa, né? Nossa musa da astrologia, com o nosso Papa Astral, Larissa, dando seu recadinho de como vão estar as coisas lá em cima para os próximos dias. Eu falo que eu sou a musa, não, né? Eu sou tipo a cavaleira do apocalipse, porque eu só trago uma notícia. Mas não é bem assim, ó. Boa noite para todo mundo, primeiro de tudo. O assunto é mais suave, é mais agradável, e a semana também está mais suave, mais agradável, tá passando por Mercúrio retrógrado, retrógrados nesse momento, o que é sempre importante a gente entender que é um momento de desacelerar, né, da gente reavaliar tudo o que está acontecendo. A gente ainda está dentro dessa energia virginiana muito forte, do Sol, da lunação. Então, o que acontece? Só, né, na próxima semana... o Sol muda para Libra, e a gente começa a virar as energias de novo, mas basicamente é um momento do quê? Até foi uma coisa que eu senti pessoalmente. É um momento muito bom para a gente organizar o nosso cotidiano, para a gente pensar assim, nos hábitos que a gente quer que perdurem, né? Tudo isso é muito virgem. Então, assim, até tem a ver com o que você quer colocar na sua vida que faz bem, né? Virgem também é o símbolo máximo da nutrição, por exemplo, né? Então, você comer corretamente, você ter um dia a dia correto. Então, eu sinto como se fosse assim, a gente já entendeu o que a gente teve que ir atrás nesse mês, e agora a gente continua, né? Vendo aí o que a gente vai ter que, com a lua minguando, né? A gente começa a ver o que a gente vai ter que eliminar para começar e abrir espaço para uma lua nova. Então, eu diria que é uma semana mais de boa, né? Graças a Deus. Então, eu acho que a gente... esse é o recado, para a gente caprichar aí no que a gente tem que fazer. Tem que limpar armário, limpa armário. Tem listinha de afazeres, tira coisa da listinha de afazeres. Vai fazendo aquele dia a dia, né? O Virgem, ele fala muito sobre enaltecer um dia a dia perfeito, né? Tipo, dentro do melhor que você pode ser. Então, acho que é isso. Falando em coisas que a gente pode introduzir, podemos começar a introduzir a música nova do Gabriel Zingo, Voar para Dentro, é isso? Voar para dentro, isso mesmo. E que tem uma pegada, né, bem sutil, digamos assim, para não falar espiritual, mas ela tem uma mensagem muito sutil. E o que eu conheço, né, da trajetória do Gabriel é que o trabalho dele deu uma florescida muito grande quando ele resolveu dar voz para esse conteúdo um pouco mais sutil que ele carregava, e que muitas vezes a gente tem uma vergonhinha, né? A gente sabe por nós mesmos, né, meninas? Que a gente gosta de ficar dentro do armáriozinho, se fingindo de bonita, né? Vamos fazer de conta que somos todos normais. E, ao mesmo tempo, quando a gente coloca para fora a nossa verdade, parece que dá uma crescida, Sim. né? Eu acho que a gente nunca acha que está pronto, né? A gente sempre fica esperando o momento de estar pronto. E encontrar coragem para conseguir dar voz àquilo que está dentro
eu acho que foi um dos maiores desafios, assim, de realmente acreditar que aquela verdade, ela poderia também ser a verdade de outras pessoas. Então, quando eu tive esse clique do é agora ou nunca, e aquela história do não é onde a gente vai chegar, mas é o caminho que a gente trilha até chegar ali. Quando eu entendi isso, foi quando eu decidi pedir para a espiritualidade um caminho, e foi muito rápido, assim, né? Eu costumo dizer que quando a gente joga, a gente sintoniza a frequência, o universo vem e começa a devolver com gente no seu caminho, com recursos para você realizar. Então, acho que essa coisa de sintonizar a frequência foi muito importante. Quando eu sintonizei a frequência, o Luiz chegou de uma maneira assim muito, né, muito peculiar, assim, sabe? Então, foi um processo bem interessante, essa de acreditar e de ir embora. Agora eu fiquei curiosa, adoro uma história. Que peculiar é esse? Dá para contar, Luiz? Eu Fala aí, Gabriel, eu falo aqui. tanto faz. Vou introduzir, depois o Luiz conta a experiência dele. Vai. Uma energia chegou para mim e perguntou qual que era o meu maior sonho. Aí eu falei para ela que meu maior sonho era viver da música, viver da minha voz. Eu também tenho uma outra profissão, eu sou marqueteiro, né, de plantão, trabalho no mundo corporativo e nunca me identifiquei com isso e sempre me identifiquei com a música, mas naquele lugar de não achar que estava pronto. E aí eu falei para ela, olha, quero viver da música. Ela falou assim, então tá, então você vai viver da música, então agora você começa a compor. Então, mas eu não sei compor, eu nunca compus. Ela falou, então sintoniza a energia, medita que você vai compor. E aí no outro dia desceu a primeira música, que foi Amor de Lá, que fala muito sobre o amparo das energias espirituais. E aí eu voltei no outro encontro com essa energia espiritual e falei, tá, mas e agora? Eu já compus a música, não tem ninguém para me ajudar. Ela, tem sim, você vai ficar arrastando aquele negócio lá para cima e você vai achar, ele vai te achar, a pessoa vai te achar. E dito e feito, uma semana depois, eu estava ali no meu Instagram, eu vi o Luiz fazendo um trabalho num estúdio, através de um outro perfil, mandei um inbox ali para ele, falei, cara, acho que eu quero cantar e tenho umas coisas aqui para fazer. E aí ele me respondeu e foi muito legal a interação, assim, né, Luiz? Negócio interessante, né? Eu vivo nesse negócio da música desde menino e eu não sei ler nem escrever nenhuma nota musical. Mas a música me levou para os maiores palcos do mundo, prêmios. Eu tive um trabalho de música instrumental que se tornou referência mundial. Mas eu vou voltar a falar sem ler ou escrever nenhuma nota musical. Mas são músicas que fluem, sempre fluíram por mim. Então, eu desde menino percebi que eu era apenas uma mídia, que a música passava por mim, que eu recebia a música, que ela estava no ar. E uma das maiores passagens da minha vida é que eu estava no meu segundo casamento, tá, gente? Já casei bastante. E eu fui gravar um programa. Isso aqui serve para a Helena. A Helena está com uma criança pequena, a Helena, a Larissa, que está com uma Helena pequena, e eu estava casado e tinha uma filha pequena, não tinha nenhum ano. E tinha um programa, me convidaram para fazer um programa na Rádio USP. E esse programa era ao vivo, começava à meia-noite. A minha mulher, então, ficou louca. Como você vai sair para fazer um programa numa rádio pequenininha, numa rádio que não tem exposição? Eu falei, é o canal que abriu para mim e eu vou. E eu fui. Anos depois, eu estava em Londres, em turnê. Não estava em turnê, eu fui acompanhar uma cantora e em Londres eu estive na casa de um amigo. Na verdade, na casa de uma amiga que estava morando com um amigo. E ela falou para mim, olha, eu não vou te convidar para dormir lá, porque esse meu amigo ele é muito chato. Ele não gosta de brasileiro lá, que ele acha que vai se encostar.
E eu cheguei. Ela falou, mas eu vou fazer uma macarronada para você. Gente, para resumir, o Brasil estava, o Correio estava em greve e ele precisava mandar uma carta para o irmão. E perguntou se eu ia mesmo para o Brasil no dia seguinte. Eu falei que sim, e ele falou, então você leva essa carta para mim? Eu levo. Bom, e ele falou assim, você é músico, né? Sou. Eu vou mostrar uma música para você que no Brasil ninguém conhece, mas aqui em Londres é o que há de mais cult e no underground de Londres é o que toca, todo mundo copiou essa fita cassete, eu estou falando dos anos 80. Quando ele botou a fita cassete, era eu. Era eu que esse irmão dele havia gravado o programa da Rádio USP. Olha. Ah, naquele dia eu entendi que a música é frequência. Naquele dia eu entendi que a gente tem que colocar a música no ar. E ela vai. E para que ela vá, a gente tem que colocar energia. A energia que o Zingo colocou encontrou com a minha. Porque nós vivemos, se a gente se permitir, a gente vive num fluxo. Eu, todas as manhãs, há muitos anos, todas as manhãs, faça chuva, faça sol, se eu tiver que sair às 5 horas da manhã, eu acordo às 4 para eu poder meditar. Assim que eu acordo. Nesse processo, a minha vida vai sendo levada. E é tão engraçado, gente, eu vou só aproveitar o gancho, porque hoje mesmo eu moro numa casa compartilhada aqui em São Paulo, e eu sei que o dono da casa, o cara que ministra essa casa compartilhada, vai entregar a casa. E hoje ele falou para mim que em janeiro ele entrega a casa. E eu não tinha pensado ainda para onde eu vou. Eu tenho 4 meses para pensar. Por quê? Porque eu estou vivendo nessa frequência. A frequência da vida, eu acho que ela, se você se permite, ela te leva. Esse encontro do Gabriel Zingo comigo, ele está por aí. Porque ele vem para mim com as músicas sem harmonia. Ele canta a música para mim, ó, a música é assim, parará, piriri, parará. E eu pego o instrumento, pego o violão, pego um pouquinho para cá, pego um pouquinho para lá, ponho um outro acorde. Quando a gente vê lá no estúdio e pega uma mixagem, como hoje eu recebi uma mixagem, né? Nós recebemos a mixagem pronta, nossa, é de chorar de maravilhoso. Porque as coisas vão se concretizando na mesma frequência de que nós nos conectamos. Uhum. E é uma frequência da verdade. A frequência da verdade, ela é imbatível. Ela vai imbatível e ela bate em Londres. E você vira coach em Londres. Explica um pouquinho Verdade. melhor para a gente, até gostaria de saber a opinião das meninas a respeito disso. O que a gente pode entender, o que você entende como a frequência da verdade? Eu gostei disso, tem uma potência aí, mas eu queria saber um pouco mais a sua opinião. A frequência da verdade, ela é a sua integridade. É o que você é. Não o que você gostaria de ser, nem o que os outros acham que você é. Porque o que somos nós? Nós somos um pedaço, o mesmo pedaço, nós somos feitos do mesmo átomo que tem na pedra, que tem na folha, na areia, nos bichos, nos animais, em qualquer lugar, tudo que é vivo. Nós somos uno com o todo. E para que a gente caminhe essa vida com alegria, que é o que Deus espera da gente, a gente põe a verdade. Porque a verdade, ela cala qualquer coisa. Ela cala qualquer coisa. A gente demora um tempo para entender isso. A gente passa a juventude querendo ser aceito pelos nossos grupos. Então, a gente perde um pouco da verdade. A gente se maquia, né, entre aspas, a gente procura criar uma imagem para ser bem aceito no grupo.
E às vezes a gente se perde da nossa verdade. Mas quando a gente a encontra, porque eu já passei por isso também, tá? Não nasci assim, não. Mas eu tive um negócio que é muito louco, tá? Eu sou fora da caixa, né? Vocês estão vendo. Ana, sou. Larissa, e para o Zingo também. Eu tinha 11 anos de idade e eu ia a pé para a escola. Todos os dias, a pé. E era uma reta só, 7 quadras. Meu cachorro, no sábado, sumiu. Eu tinha um cachorrinho, ele sumiu. Sumiu o cachorro e, na segunda-feira, na hora de ir para a escola, eu resolvi mudar de caminho. Olha que louco, é uma reta. Como é que você pode mudar de caminho de uma reta para bater na escola? Você só vai encompridar o caminho. Mas eu fui. Quando eu passei, eram 3 quadras da minha casa, eu passei por uma casa, nós estou falando, naquela época era tudo casa, quase não tinha prédio. Um cachorro latiu. Era o meu cachorro. Naquele dia, eu tive certeza de que existia algo maior. Foi naquele dia que eu entendi a frequência. O que é que acontece? O cachorro sabia o meu caminho, sabia o horário que eu saía de casa todos os dias. E ele, como um bom cachorro, mandou uma mensagem de frequência para mim. E eu captei. E essa frequência me fez mudar de caminho. Fez encontrá-lo. Depois eu fui para a escola, quando eu voltei, contei lá em casa. Mas nesse dia eu tive a certeza de que nós não somos quase nada se não tivermos ligados nas coisas mais maravilhosas que a própria verdade. A verdade traz isso. E uma criança era muito verdadeira, né? Então eu acho que eu captei isso muito cedo, né? E vou contar para vocês uma verdade, tá? Naquele dia eu falei, puxa, se é assim a vida, eu vou viver a vida dessa forma. E eu até hoje vivo assim, que eu chamo no fluxo, mas apoiado num tripé. O tripé da arte, da ciência e da espiritualidade. Muito bom. Então, assim, eu estou até muda aqui, gente, porque não tenho o que falar, né? Com essa que é mais perfeito do que isso, impossível, né? A gente mesmo, eu entendo de música como uma consumidora de música, mas dentro dos aspectos espirituais, eu sei que ela tem uma força muito grande para elevar ou abaixar a nossa frequência, Sim. né? Aquela famosa frase, né? Quem canta os males espanta. Eu acho que tem muito de verdade. As palavras têm significado, as frequências trabalham por si só, como você mesmo disse, né? Uma afinidade, que sintonia é essa entre o cachorro e o seu dono? Né? Você já fazia uma telepatia interespécies, né? Há quantos anos atrás? Quer dizer, isso sempre esteve presente na vida da gente, só que é o que eu falo, tem pessoas que ouvem e tem pessoas que ignoram. Né? Tem pessoas que escutam essa verdade interna e tem pessoas que ignoram. Mas, meninas, alguma coisa a falar sobre alguma experiência com a música? Eu tenho uma experiência muito interessante que eu acho que muita gente tem e não percebe. Assim, o pessoal do outro lado manda muito recado para a gente através de músicas que aparecem simplesmente na nossa cabeça. Né? Do nada, de repente, vem uma música que tem tudo a ver, eventualmente, com algo que você está precisando ouvir. Né? Essa é uma forma muito, muito simples de se relacionar. E como é fácil para eles mandarem essas mensagens singelas para a gente. Eu tenho também um comentário, posso? Também uma interação com a espiritualidade, que eu trabalhei um tempo, né, num lugar, muitos anos. E aí eu anotava, né, tudo que falavam para as pessoas e entregava. E aí sempre falava assim, que a pessoa tinha que dançar.
Então, eu tocava sempre muita música, né, durante os atendimentos, era aquela coisa assim, né, de acordo com o tipo de atendimento, uma música mais tranquila, uma música mais alegre, mas sempre tinha a questão da dança. Então, sempre tinha assim, né, e eu ficava parada, assim, travadinha num canto, né, tipo, tô trabalhando, me deixa. E aí, né, eles, você não vai dançar, vamos, vinha bater a palma, tô indo, só um minuto. E aí, assim foi, né, no começo. E aí comecei assim, né, dar uma balançadinha, sabe? Relax, tal, até que um dia eu falei, nossa, que vontade de rodopiar, sabe? E rodopiei, assim. Aí eu falei, ai, meu Deus, não tem ninguém me olhando, o que eu tô preocupada? Tá todo mundo rodopiando, todo mundo feliz, dançando, enfim. E o que eu quero dizer sobre isso? É que, na verdade, a música, a dança, é sobre a gente encontrar nossa verdade. Quando você está confortável dentro do seu corpo, você dança, você canta, né? Você não se importa se estão te olhando. Então, o que eu senti é que, assim, conforme eu fui chegando mais perto de quem eu era, né? Por conta disso até que o Luiz falou, que é muito legal, que a gente vai ficando domesticado, né? Pela sociedade. Sim. E aí a gente vai um pouco perdendo, mas quem eu era mesmo, do que eu gostava mesmo, né? Porque hoje eu sei como eu tenho que fazer para não desagradar, para fazer tudo certinho. E quanto mais eu fui indo nessa direção de ser quem eu sou, né? Mais eu fui sentindo essa vontade de dançar, né? Que tem muito a ver com tudo isso de frequência, que aí parece que você se encaixa no seu corpo. E aí eu entendi, aí eu falava, não, é para você dançar. E a pessoa, eu vim aqui reclamar que eu tô sem dinheiro, sem emprego, eu tenho que dançar. É isso, sabe? É você fazer nascer quem você é, o seu potencial. Então, é muito interessante, porque parece sei lá, uma futilidade, sei lá, uma bobagem, assim, não, mas não é tudo, né? É o que vai mudar tudo, vamos dizer assim. E tem uma coisa bem bacana, né, que você trouxe. Eu acho que no fundo, e que combina com o que o Luiz falou, a verdade, ela é bonita. Né? O É, sofrimento, ele é casca, ele é camada ferida, né? Mas quando a gente fala na verdade intrínseca que a gente busca, ela é feliz. E, Cris, quando a gente fala sobre a verdade, né, sobre sintonizar essa frequência da verdade, é muito interessante que você olha para o seu círculo social, não só para o círculo social, mas até mesmo para a sua profissão, para as coisas que chegam para você. E a partir do momento que você sintoniza com a frequência da verdade, ela faz todo um papel de limpeza daquilo que não é verdade na sua vida, né? E aí você começa a acompanhar limpezas acontecendo. E aí, né, eu acho que uma coisa que eu acho que pode silenciar essa frequência da verdade é o apego. Então, se você tem muito apego com toda essa frequência ilusória, a verdade ela não consegue fazer o trabalho dela. Então, abrir mão é importante e muito mais do que isso, mas essa música, né, Voar para Dentro, ela veio num momento da minha vida que eu estava desesperado, assim, né, naquele momento querendo fugir, querendo voar para longe, sabe? Quero voar para bem longe. E eu estava nesse lugar de tristeza, de sofrimento, de apego muito forte. E aí eu meditando, falei, não, gente, preciso meditar, porque quando a gente está nesse lugar, é a última coisa que a gente quer meditar, né? A gente não quer meditar, a gente está naquele lugar do vício das sensações. Mas naquele dia vou meditar, vou voltar com as minhas práticas. E eu sentei, eu comecei a pensar no amor e tal, e veio essa música, Voar para Dentro. Eu sei que você quer voar, mas é só o amor que faz você voar e voar para dentro. Não E é para essa fora. música veio inteiramente, assim, para mim, sabe? Me veio de encontro e essa frequência me conectou num estado de presença tão grande que eu falei, eu tenho que cantar essa música para as pessoas. E eu levei para o Luiz e o Luiz falou assim, essa música vai ser voz e piano. E aí depois ele fez algumas interações, alguns arranjos ali com a guitarra mas foi uma música que ficou incrível, assim, a gente fez ela na frequência do amor, né, Luiz? A gente sempre vem trabalhando com essa frequência dos hertz, do amor, e quando você ouve elas, você parece que você a minha experiência é que eu me preencho de amor, aquela respiração de que delícia, sabe?
Então, essa foi a experiência dessa música, sabe? Essa frequência da verdade para mim. E essa música em especial, né? Porque é o seguinte, gente, eu vou contar para vocês. O Zingo chega com as músicas assim, ele fala assim: quero gravar 3 músicas nessa próxima leva. Tá bom. Você tem as músicas? Não, eu não tenho. Depois ele vai passar o final de semana, segunda-feira ele fala: bom, tá aqui as músicas. As músicas estão aqui. E a minha função, além de produzi-lo, o que é produzir? Produzir é a gente preparar todo o esquema, colocar tudo em ordem, numa certa ordem, organizar o plano da música, levar para o estúdio e fazer ela se tornar uma música. Ela ganhar corpo, ser bem gravada, prestar atenção na gravação, na pronúncia da voz, na pronúncia da fala. Não estou entendendo o que você está falando, canta isso melhor. São pequenos detalhes. E eu faço uma outra parte que é criar os arranjos. Os arranjos é todo o enfeite que a música tem. Especialmente nessa música, ele chegou aqui com uma camiseta do Freddie Mercury, do Queen. Uhum. Quando eu olhei a camiseta e ouvi a música, me veio uma música que o Freddie Mercury cantava tocando piano. Parava a banda e ele tocava sozinho no piano. Never my life. Eu não conheço a música direito, porque eu nunca fui muito fã do Queen, tá? Mas eu assisti o filme, que eu achei lindo, né? E eu ouvi na hora, naquela mesma hora, engata essa frequência. Eu me conecto com a música, me conecto com a emoção dele, porque ele vem aqui em casa, onde eu tenho meu estúdio, e eu falo para ele: eu quero que você cante, cara. Eu quero sentir você, canta! E ele vai cantando, e eu fico arrepiado, entende? E aí, quando eu fico arrepiado, eu recebo o arranjo. Porque o arranjo vem na minha cabeça, assim, eu já escuto a música pronta. Curiosamente, eu recebi, hoje a gente finalizou mais uma mixagem da próximo lançamento, nossa, de chorar. É de chorar. Para quem perdeu um amor, então, nossa senhora, e eu estou perdendo um amor. Não conta para ninguém, viu, Zinco? Mas eu estou perdendo um amor que eu estava curtindo muito. E vem essa música, entende? Ela entra na hora certa. Vocês já perceberam uma coisa? Eu vou fazer aqui uma jogadinha, quer ver? Todos vocês, tenho certeza que já aconteceu com vocês 4. Você, às vezes, está numa emoção muito forte, está vivendo um momento muito forte, muito verdadeiro, muito autêntico, e você entra no carro, por exemplo, e liga o rádio. Toca a música que você precisava ouvir naquele mesmo momento. Eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso. É muito forte isso. Isso é muito forte. As coisas estão no ar. Há uma frequência, quando a gente fala o inconsciente coletivo, o que é isso? É uma frequência geral que passa por todo mundo. Nós estamos vivendo agora nesse momento de eleições, onde entra o inconsciente coletivo, a pessoa que eu conheço, gente que nunca falou em política, está repetindo coisas que ele não sabe nem por que ele está falando. Mas ele repete. São frequências. E, como disse a Larissa, né, nós estamos num momento difícil, né, Larissa? Não é só essa semana, não. Semana passada também já foi pauleira, a outra também. Verdade. Super difícil. E eu acredito muito nisso. Acredito mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre entrar no carro e liga o rádio e vai tocar a música que você quiser. Hoje, com esses aplicativos de música, o pessoal não tem mais esse fluxo, né? De vamos ver o que está tocando. Está todo mundo no controle do que se quer ouvir, do que se quer ver. Você acha que a gente perde um pouco desse fluxo dessa maneira? Eu acho sim. Acho que a frequência... Por que
Quando você pega o que é FM? FM é frequência modulada. AM são ondas médias. Então, tudo é frequência. Vamos falar um pouquinho da ciência. Vamos falar um pouquinho da ciência. Então, vamos falar sobre física quântica. E se você abrir o Evangelho segundo Allan Kardec, está escrito lá. Eles contemplam a física quântica. Então, eu estou falando do seguinte, nós chegamos numa evolução tecnológica que ela trouxe uma nova forma de se viver. Ela transmutou a forma de viver. Vai demorar um tempo para que as coisas se encaixem, mas a rádio continua vivendo, sobrevivendo. O que são podcasts, se não são um programa de rádio? É bem por aí. Mas, só que agora você falou uma coisa, Ana, que é o poder. Esse cara aqui, ó, deu poder para todo mundo. Para minha neta de 15 anos, para de 13 também, e para de 10 também. Ela mandou mensagem, gente, eu quero completar meu álbum de figurinha, vocês podem mandar um Pix para mim? Cada pacotinho, acho que custa, não sei se é 4 ou 8 reais. Esse é um poder. Mas deu poder para mim, que sou um cara, um septagenário, eu tenho 71 anos de vida. E deu poder para mim, eu estou trabalhando aqui, ó, acabei de lançar um trabalho nas mídias sociais, nas plataformas digitais. Incrível, inclusive. Deu poder a todo mundo. Então, como é que a gente vive? A gente estava acostumado a não ter poder. Quem de nós aqui, com 11 anos, tinha algum poder de compra, ou de aquisição, ou de pedir, ou de se comunicar com o mundo? Então, nós estamos numa evolução muito linda. Só que, sei lá, né? Às vezes a gente acha que não está muito bom desse jeito, daquele jeito, mas eu vou te contar uma coisa. As pessoas ainda ouvem rádio. Quem tem carro, ouve. No trânsito, tudo bem. Ouve o seu Spotify, ouve suas plataformas, mas dá um clique no rádio. E tem carro que, quando você liga, o rádio já liga. O meu, por exemplo, eu nem quero que ele fale, mas ele liga. Liga junto. Quando eu levo o meu carro para lavar, volta em outra rádio. Então, as pessoas estão ouvindo rádio. E já falei isso para o Zingo. Quer fazer sucesso? Vai para a rádio. Vai para... Zingo, presta atenção no que eu estou falando aqui. Vai para a rádio. Eu hoje estive aqui, 2 horas atrás, a minha assessora de imprensa me ligou, eu estou lançando um trabalho novo, e depois vocês podem procurar, chama-se Magia Instrumental, Luiz Bueno com Z. Vou colocar nos descritivos, tá, pessoal? Tanto as músicas do Zingo quanto o trabalho do Luiz. E a minha assessora de imprensa, sabe o que ela falou? Ela falou, olha, eu fiz um estudo aqui para você, e você precisa, antes de qualquer coisa, dar entrevistas em algumas rádios. Parece que ela não faz efeito. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados só com o nosso raio de ação, nossos amigos. Mas os nossos amigos, eu vou contar para vocês, hein, gente? Não compram discos. Não pedem ingresso quando a gente for quando a gente vira sucesso. Você vai ver, Zinho, a hora que você tiver estourado, que você vai ter de amigo te pedindo ingresso. A música, não se vive sem música. Os pássaros cantam, o som do vento, o som das árvores, das folhas voando. Não se vive sem música. Isso, Nietzsche diz o seguinte: o mundo
Seria um grande erro se não houvesse a música. Então, a gente tem que entender que nós temos um poder na mão. O Zingo, com as suas músicas, ele tem um grande poder na mão. Porque as músicas são lindas. Uhum. As letras são maravilhosas e ele está cantando muito. Ele, em 2 anos que nós estamos trabalhando, o que o Zingo cresceu como cantor é impressionante. E já não sou eu que estou falando. É verdade. Não sou eu que estou falando. Realmente você tem toda a razão. Ana, a gente grava num dos maiores Obrigado. estúdios do Brasil, que é o Space Blues, com um premiado com 3 Grammys. Ele como engenheiro de som. E ele fala para mim, quando eu estou lá mixando com ele, porque a mixagem é muita sutileza. E ele entra na frequência da música, e não é que ele tem a parte técnica, mas ele entra, você nunca viu, Zingo, essa parte dele. Ele sente, ele recebe a música, ele vai controlando os botões todo assim, de olho fechado. Ele estava fazendo isso, de repente, ele terminou a música e falou assim, cara, o Zingo está cantando muito, como ele cresceu, impressionante. E então, Ganhou voz, né? mas ele canta, a voz dele é a verdade, ele não quer imitar Exato. ninguém. Ele não está imitando. Eu tenho uma dúvida. Manda. Você ainda é marqueteiro, Zingo? Você agora é cantor? Eu ainda sou marqueteira, agora estou com uma empresa de saúde, né? Então, Saúde Bliss aí, mas eu sou cantor hoje, e hoje Dupla jornada. consigo dupla jornada. Mas a sua ideia é um dia fazer a transição. Sim, sempre foi um desafio na minha cabeça essa transição, como administrar isso. Mas aí quando eu entendi que a minha vida profissional ela era a sustentação do meu propósito, tudo fez muito sentido, né? E aí eu agradeço muito, Luiz, pela sua fala, e isso complementa muito aquilo que eu disse, né? Que por muito tempo a gente acha que não está pronto, e a gente não faz, a gente não se joga. Mas se a gente for esperar pelo momento de estar pronto, vão se passar meses, anos, e talvez você nunca esteja. Então, a partir do momento que eu falei, não eu vou, não importa se eu não sei compor, não importa se eu estou aprendendo, eu vou me jogar. E a evolução aconteceu no caminho, né? As pessoas, para me ajudar, para me ensinar como fazer, qual era a melhor maneira, preparador vocal que surgiu no meu caminho, todas as pessoas que surgiram foram para me ajudar a evoluir. Então, se tem alguém aqui assistindo esse programa, não espere você estar pronto, porque você só vai estar pronto se você se entrega. E a gente pode ver isso nos artistas que estão na mídia. Se você vai ver o Silva, o álbum, às vezes eu tenho eu vou garimpar os trabalhos dos artistas que estão estourados, como eram eles há 10 anos atrás. Às vezes eu faço isso, é o meu exercício. E você percebe a evolução da trajetória do artista, né? Ele não nasceu maravilhoso, a Anitta não nasceu como ela é hoje, o Silva não nasceu, nem Marisa Monte nasceu como é hoje. Então, a trajetória vai construindo a gente, trazendo através da frequência pessoas que sintonizam com aquela verdade. Eu acho que tudo isso está muito bem amarrado pelo mundo astral. Mas eu acho que vale a pena a gente comentar também que esse momento que a gente está vivendo, é lógico que vocês já estão, né, o Luiz principalmente já mexe com música desde sempre, já deve ser aí um mundo à parte, né, já está super acostumado, mas eu acho que a nossa geração que veio depois, assim, teve muito essa cobrança de ter uma carreira, né, e que certas coisas eram simplesmente hobbies. Então, se você canta, é um hobby, enfim, se você dança, se você pinta, né, toda essa parte muito artística, que vem muito do coração, e que é muito um canal com a espiritualidade, foi ficando muito, assim, em segundo plano, né? E eu vejo hoje essa leva gigantesca de pessoas procurando essa transição de carreira, porque estão sufocadas, né? Assim, elas entendem que o trabalho tem esse valor, que eu acho que é super legal isso que você falou, né? A transição, ela não pode ser feita no escuro, ela tem que ser feita com tranquilidade, com responsabilidade, até para dar certo, né? Senão é só uma loucura mesmo.
é um sonho, né? Vamos dizer assim. E criança que sonha, né? Adulto faz acontecer. Então, eu acho que tem essa parte que é interessante, mas eu acho que o momento é muito propício, né? Agora é aquela hora assim, você falou que você é marqueteiro, eu fiz direito, eu sou jornalista, e eu tinha muita vergonha de dizer que eu era astróloga, entendeu? Eu tinha muito assim, eu gosto também, claro, qualquer dia eu leio o teu mapa. Não conseguia bancar aquilo de falar assim, não, olha só, gente, eu entendo a vida assim, sabe? Para mim fica mais fácil explicar para vocês o que está acontecendo, ou com a gente conversar se eu souber teu signo. Entende? É uma coisa que me ajuda demais e ajuda a própria pessoa, né? Qual o seu signo, Larissa? Eu sou pisciana. Eu também, eu estou vendo que você está falando. Isso é coisa de pisciano. É mesmo. Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu sou arquiteto de formação, Olha lá. mas eu fui fazer arquitetura para que meu pai se sentisse Contemplado. contemplado na educação que ele tinha dado. É. Eu sou músico desde menino, mas o que eu queria dizer era outra coisa. Desculpe, eu queria dizer uma coisa. Esqueci, estou enrolando porque eu comecei a falar e perdi. Não tem problema. Já lembrei. Então, como eu arquiteto. vou... Desculpe, só para completar, Ana, que agora eu lembrei. Eu queria dizer o seguinte. Vou voltar para esse bichinho aqui. Ele deu poder. Uhum. Então, você pode brincar de cantar. E pode colocar no YouTube. É uma televisão, é um canal. Ou pode botar no Spotify, porque o Spotify não quer saber quantos anos você tem de carreira, se você canta bem ou mal. Não é como as antigas gravadoras. Então, eles aceitam tudo. Então, cria uma dificuldade, porque aumenta o número de trabalhos. Uhum. Mas eu falo isso para o Zingo e vou falar para todos que estão assistindo a gente, como arquiteto. Se eu tiver uma escada de 20 degraus, você não consegue sair do primeiro e chegar no 20º sem passar pelos que estão entre o primeiro e o 20º. Uma carreira, uma visão artística, ela passa pelos 20 degraus. Tem que subir aos poucos. E se nós estamos falando de espiritualidade, eu trago agora uma questão que é muito importante nesse caminho do artista e de todos. Humildade. Se a gente tiver humildade para perceber, porque quando a gente percebe que a gente não está pronto, é humildade. Então você tem que se continuar, porque aí nós vamos gerar essa força da frequência que vai levar a gente para frente. E eu estou falando agora com muita, assim, de cátedra, porque eu estou recomeçando a minha carreira aos 71 anos de idade e está mais difícil do que você, Zinho. Você tem, com todo o conhecimento que eu tenho, você tem muito mais seguidores, a sua música é ouvida por muito mais gente do que a minha. Eu estou apanhando. Estou apanhando, mas eu não estou parado, eu estou seguindo. Eu vou achar o caminho. Eu estou achando o caminho, porque eu estou trabalhando. Isso. E tem uma coisa, o pessoal às vezes fala que é coisa de sorte. Você tem muita sorte. E eu respondo que Picasso já dizia, toda vez que a sorte bateu no meu ateliê, me pegou trabalhando. Então, o trabalho gera essa energia que nós estamos falando, essa frequência. A frequência do fazer, a frequência. E quando a gente fala frequência, a gente fala em assiduidade, em ritmo. Música sem ritmo, ela se perde. Então, a gente precisa... É todo dia. Ninguém vira artista, como disse a Larissa, através de um hobby. Não. Porque nós, como seres humanos, trazemos muita arte com a gente, né? Até aquela pessoa que não sai de casa, mas ela muda os móveis de lugar, ela muda os quadros de lugar, ela trabalha a sua parte artística. Então, a arte está em nós, mas vai ser artista é dar a cara a bater, é mostrar o seu olhar, mostrar o seu feeling, o seu sentimento. É quando o Zingo me traz as músicas, eu vejo que elas são muito verdadeiras, são cantos dele.
das coisas dele, das questões que ele viveu, às vezes até naquele final de semana, um amor não correspondido, ou então uma vida, uma louvação a Iemanjá, por exemplo, porque ele viveu aquilo. É autêntico, é verdadeiro. O artista dá a cara a bater. Então, esse é um caminho difícil, por isso que são poucos que chegam lá. Mas é um trabalho. E pode. E você tem razão quando você fala em humildade, né? Porque a gente tem um pouco de medo da crítica, a gente tem medo de não ser bom o suficiente, né? E quando eu fiz a minha transição de carreira, foi uma coisa muito louca, porque eu sabia que eu não estava preparada para fazer o que eu fazia, porque eu nunca ensinei, nunca tinha ensinado ninguém. Mas eu recebi uma orientação muito clara do plano espiritual. Comece a fazer, porque se você não começar, você nunca vai ser boa. Você precisa de treino para ser boa, né? E eu vejo quando eu comecei, e a professora que eu sei ser agora, né? Quer dizer, não tem nem comparação. Eu acho que assim, eu só consegui ser desse jeito pelo meu caminho, né? Fazendo, mesmo sabendo que está ruim, e aprendendo a cada passo que eu dava, né? E eu acho que eu melhorei bastante, acho, né, Zingo? Ah, Cris, com certeza, você é uma luz, assim, a gente conversa com a Cris, ela tem o dom de fazer a gente enxergar um caminho interno muito facilmente. Não, mas assim, como professora, né? Eu fiz um trabalho na empresa do Zingo. Gente, se fosse há 5 anos atrás, não seria aquilo, pode ter certeza, viu, Zingo? Pode ter certeza. Então, realmente a gente precisa ter humildade para ir subindo cada degrau, né? Isso. Sim, Mas a gente vai E aprendendo. não, e eu acho que a humildade maior para mim, o aprendizado maior é entender que você não chega sozinho. Não adianta. Ah, Não adianta, não adianta, não adianta. Quando eu percebi que eu trouxe um stylist, que é o Heleno Manuel, e falei, Heleno, vem ser meu diretor artístico. Não, mas eu não sou diretor artístico, sou stylist. Não, mas agora você é, vem cá, vem me ajudar. Vem fulano, vem me ajudar. Você vai trazendo as pessoas para te ajudar e você cria uma grande energia de um projeto acontecendo. Você movimenta dinheiro. Dinheiro é energia. Então você pega dinheiro da sua conta, manda para a conta de outro profissional, distribui aqueles seus ganhos com as pessoas. Isso, para mim, foi um grande aprendizado, a distribuição dessa energia chamada dinheiro e o quanto que isso retorna, reverbera na minha vida também, em prosperidade. Então, a humildade de você aceitar e honrar as pessoas que estão do seu lado, para mim, foi um grande aprendizado que hoje eu não abro mão de sempre, vamos tirar uma foto, vamos chamar alguém para fazer. Sabe, por mais que eu não tenha hoje recursos infinitos, eu sempre trago pessoas que acreditam no meu projeto. E tem dado muito certo. Assim, os trabalhos de imagem, se vocês forem ver, são trabalhos extremamente profundos ali das imagens do álbum. O primeiro EP que fala sobre a são energia, lindas, são né? imagens construídas. E aí Muito né, lindas. voltando na parte da produção, eu acho que uma coisa que o Luiz me falou uma vez que ele se sente com uma produção bem sucedida, um arranjo bem sucedido, quando eu viro para ele e falo, Luiz, era exatamente isso que estava dentro de mim. E aí ele consegue traduzir, e aí o Heleno Manuel, que é o diretor artístico, ele ouve aquele som, ele traduz aquilo em imagem. Então é muita frequência sendo traduzida por pessoas diferentes, mas é a mesma coisa, é o mesmo lugar. Então isso para mim é magia, é uma coisa incrível. Assim. É um aprendizado muito bonito. Muito legal. para finalizar, eu queria que vocês me explicassem o que é essa frequência do amor. Eu quero Luiz ouvir. estudou, né, Luiz? Olha, eu vou contar um negócio para vocês. Vou falar assim do meu ponto de vista, de uma pessoa que nasceu nos anos 50, aliás, 51,
que eu passei por várias transformações dos seres humanos, das instituições, da maneira de se viver. Tem que se viver muito para aprender sobre o amor. O homem, a mulher é diferente. A mulher, com a sua alunação, com a sua procriação, ela é muito diferente do homem. O homem não entende, demora muito para entender isso. E eu estou aprendendo sobre o amor só agora. Eu acho que eu sabia o que era o amor no amor entre pessoas. Agora, no amor do fazer, eu sempre fui muito forte. Eu tenho muito amor em mim. Eu distribuo muito amor. Eu cuido de quem precisar ser cuidado. Eu dou a mão para quem precisar de uma mão. Eu abraço quem precisa de um abraço. E nem sempre eu abraço a pessoa que depois me devolve, mas não importa. Essa frequência do amor é uma frequência que está junto com a fé. Ela vem junto com a sua fé. Como homem, na questão relação homem e mulher, o homem precisa entender muito ainda uma mulher para poder amar. Porque o amor, a gente pensa que está no pênis, mas ele está em outro lugar. Eu estou falando isso porque é uma coisa muito séria. O dia que o homem perceber o amor que sai do coração, que vibra com emoção, com sentimento, ele vai entender e vai ser mais feliz, até com o próprio pênis. É isso aí. Rezamos por esse dia, Luiz. Uhum. Então, eu vou ver, quer dizer, eu vou perguntar para um dos dois se vocês gostariam. Soraya, você ficou tão quietinha hoje, está encantada aí com a Tô conversa. observando e aprendendo muito. Ô, Queria Cris, saber... só para responder um pouquinho, acho que falar sobre a frequência do amor, né? Eu lembro uma vez que eu fui lá na casa do Luiz, lembra, Luiz? Eu fui tirar o tarô e eu falei, Luiz, agora as músicas são trabalhadas com frequência, viu? Durma com essa. E aí ele já foi lá estudar, né, Luiz, a afinação dos instrumentos. Sim. E aí eu lembro que a partir daquele dia, assim, sempre foi incrível o trabalho com o Luiz, mas acho que a minha memória é que depois daquele dia, a maneira com que a gente trabalhou as frequências, né, Luiz? Acho que nas minhas músicas, pelo menos, foi sempre olhando para esse lugar da frequência e do amor, né, que é o 428. 428, que é a frequência do amor? 528, que é a frequência do amor. Ele começou a afinar a afinação dos instrumentos, o tom musical, tudo isso fez com que você vá, se você for ouvir Leve Brisa, que hoje é uma música que é a mais ouvida no Spotify, quando ela termina com uma flauta. E aquela flauta, ela entra dentro da gente e parece que ela abre aquele espaço, o ma, sabe o ma? É o espaço japonês, né, budista, o ma, aquele espaço é um vazio, mas é um vazio inteiro. Eu não sei explicar. Essa flauta, ela faz isso, ela muda alguma coisa dentro, sabe? Então, e essa música do Voar para Dentro também faz esse trabalho. Então, o Luiz, ele brilhantemente aí, inspirado por todas as energias em volta, consegue traduzir muito bem em frequência todo esse amor aí. Eu agradeço muito. Que além de um grande amigo, é um meu grande mestre musical e de vida também. Vocês viram que 1 hora de conversa com o Luiz é muito conhecimento de vida, de sabedoria, né? De Que saborear. luxo, né? Luxo, Muito demais. poder ter Incrível. assim, alguém com toda essa experiência e, ao mesmo tempo, com tanta humildade de estar reaprendendo. Você fala assim, olha, agora as coisas são com frequência, a pessoa já vai lá
Aí Dá. começa a afinar os instrumentos em 528 Hz. Gente, que luxo! Vai ficar muita gente com, né, falando assim, Sabedoria, opa, né? Uma coisa que eu não sabia no espaço espiritual que eu frequento, a energia falou isso pra gente, que sabedoria vem da palavra saborear, né? Saborear a vida, Legal. saborear os momentos ali. E você conversa com ele, você vê que ele é um grande saboreador da vida e todos os momentos sempre aberto a compartilhar com a gente isso tudo. Eu acho que é incrível. Obrigado. Luiz ou Gabriel, algum dos dois querem conduzir uma breve meditaçãozinha, justamente para trazer um pouco mais de músicas de boas frequências para esse planetinha azul maravilhoso? Se Olha, quiserem, Luiz, eu posso fazer uma coisa? Vamos fazer uma experiência? podemos. Posso sair um pouquinho aqui do ar? Pode. claro. E daí, Hilário, eu senti da gente fazer o oráculo na sequência. Tá Pode bom. ser? Uhum. Qual que é o signo do Zinho? Tô curiosa. Aquário. Ai, eu sabia. Ai, que bom, tá bom. Estava entre Aquário e Gêmeos, eu estava aqui em dúvida, qual dos dois? Você sabe Por qual que é o quê? ascendente? Ah, Ó, Aquário. eu vou eu conduzir. também. Eu vou. Olha que legal. Nós estamos falando em frequência. E esse instrumento está afinado um pouquinho diferente do tradicional. O tradicional é em 440, ele está em 432. Então, nós estamos falando em hertz, frequências, ondas. Eu vou convidar vocês todos que estão aqui com a gente a fechar os olhos e tentar se conectar com aquilo que você está querendo se comunicar dentro de você.
Uau! Lindo. Não sei se foi bom, mas eu quando toco, eu toco no fluxo, eu não penso muito, né? Aliás, eu não penso nada. Laricinha, emocionou, Laricinha? Nossa, eu tô com o couro cabeludo todo arrepiado, gente. Esse é um Esse não é instrumento. o melhor meio, né, das pessoas ouvirem com a qualidade, com certeza, né? Mas mesmo assim, ó, É um deu uma. instrumento indiano chamado diuruba e é um instrumento de conexão. Eu, quando faço, às vezes, termino a minha meditação, eu entro num estado que eu corro para ele, eu pego ele e toco. Toco de olhos fechados, é um instrumento que tem 25 cordas, entende? É meio louco você pegar e tocar de olho fechado, eu vou tocando e é incrível como aquilo vai me tocando. Quando eu vejo, eu olho para o relógio, gente, passou mais de 1 hora. Eu falo, gente, acabou com o meu dia essa meditação. Acabou com o meu dia, em vez de me melhorar, piorou, porque você tem que sair correndo por causa do horário. Mas se você tiver algum desses dias que você gravou e você quiser mandar o link para a gente também coloca nos descritivos, porque vale muito a pena, é muito lindo. Laricinha, musa minha, Bora, vamos encerrar isso aqui. Ó, assim, ó. Ah, que lindo. Gente, que máximo. Saiu a carta de Netuno, que é a carta, né, do regente de peixes, é a carta dos nossos sonhos, desse mundo idílico, né, da criatividade, de todo dom artístico. Eu acho que a gente pode trazer um pouco para a nossa vida real, é para a gente idealizar menos, mas para a gente ir, sim, atrás dos nossos sonhos, né? Ele deixa um pouco a nossa mente, às vezes, sem clareza, nevoada, mas é porque a gente tem que fazer, sentir, né, a direção, muito mais do que ver exatamente onde a gente está pisando. Eu diria que o recado é mais ou menos esse. Nossa, caiu que nem uma luva aqui E para nem mim. uma luva Para ali, mim também. muito legal. E tem tudo a então, ver com tudo que a gente falou, né? Eu posso terminar com uma frase por favor. que tem a ver com o que a Larissa trouxe, com o que o Zingo trouxe e com o que a Soraya trouxe sem falar. A vida é curta e bela e vem nua para que a gente possa vesti-la com os nossos sonhos. Muito legal, lindo, Só adorei. tem filósofo aqui hoje. Não, Filósofo e poeta. é muito dom artístico e peixes. Então, gente, agradecendo mais uma vez aos nossos queridos Obrigado. convidados, Luiz Bueno, Gabriel Zingo, Soraya Ribeiro, querida, Larissa Sesco. Obrigada por vocês terem acompanhado a gente até aqui e até o próximo Papos do Além. Até. E... Obrigado.